O seu Liduíno, a Borba, é natural da Ilha Terceira, de que freguesia? Freguesia de São Mateus. Onde escreve os seus livros? Em casa? Tem um escritóriozinho? É nessa freguesia? É nesta freguesia de São Mateus, chamada de São Mateus da Calheta, aqui a 5 km de Angra. Escrevo em casa, tenho um pequeno escritório em casa, um quarto onde me dedico à escrita e tenho o meu arquivo. Como é que funciona a recolha de informação por seus livros? É muito vasta, depende do livro que é, e aí as origens são diferentes. Portanto, há a origem da biblioteca, há a origem nos livros, há a origem em depoimentos das pessoas, há a informação que eu vou procurar ou com as pessoas, ou dos arquivos, ou entrevistas a alguém. É muito variada, depende de cada livro, depende de cada tema que se trata, mas uma mais fácil de procurar, outra mais difícil de encontrar, enfim, e muita dela também através da internet, nomeadamente os registros paroquiais que estão disponíveis dos Açores todos online, e outras fontes. Portanto, são muito variadas as fontes, mas basicamente de pessoas, de livros, de bibliotecas, internet, jornais, enfim, um pouco à volta de onde existe informação. Que temas gosta mais de escrever? Temas tradicionais? Sei que tem alguns cantadores, algum pessoal da diáspora. Qual é o seu tema preferido para escrever, para relatar nos seus livros? A história e a cultura popular, basicamente à volta disso. E dentro disso, e dentro dos 50 e tal livros já publicados, tenho um pouco de tudo. Tenho duas coleções, basicamente, uma chamada Figuras da Diáspora, que tem tratado de biografias dos nossos imigrantes com sucesso na América e no Canadá, e tem outra, esta coleção vai no sexto volume. Tem outra coleção de improvisadores que tem 24 volumes, que tem, a maior parte deles são biografias de cantadores, e há outros livros que são biografias coletivas, nomeadamente os livros dos improvisadores da Ilha Terceira, os improvisadores da Ilha de São Miguel, os improvisadores na diáspora e os improvisadores das outras ilhas, ou seja, das outras 7 ilhas que não estão, portanto, contempladas em São Miguel e na Terceira. Esses são, portanto, biografias coletivas. Ultimamente há uma nova coleção a surgir, com figuras da nossa história. O primeiro livro foi o Três Bispos do século XXI, que inclui o Dom José Avelino Petencourt, natural das Velas, São Jorge. E o número 2 está na gráfica, vai sair agora. É um livro do Sr. Humberto, o engenheiro Humberto de Borba, e o livro chama-se Angra na visão de Linschoten, século XVI. É o estudo da carta de Linschoten sobre a Ilha Terceira, quando Linschoten passou por cá em finais do século XVI. Qualquer dia é um dia bom para escrever livros, ou há certos dias que não é tão produtivo? Qualquer dia é bom, mas há outros mais inspirados do que alguns. Como tudo na vida, todos temos um dia de mais inspiração ou de menos inspiração. Eu tenho dedicado nos últimos anos uma parte do meu tempo à escrita. Há dias que chega a estar 6 a 10 horas, e às vezes perto de 12, à volta da escrita. Faço um intervalo no meio disto tudo para ver se não acabo maluco, mas dedico muitas horas à escrita, faço porque gosto, e tem-me corrido bem nesse sentido, porque em 11 anos escrever 53 livros é porque tem corrido bem, senão não os tinha escrito. Informação também, e portanto que eu procuro, posso dizer que tem sido um felicidade, encontro a maioria dela com alguma facilidade, também ajuda quando quando escreve um livro e faz investigação, se encontra rapidamente o que se precisa, ajuda muito, e
e faz render o nosso tempo. Pronto, mas gosto muito disto, gosto muito do que faço. Uma parte tem sido, já mais de 20 livros foram dedicados às nossas comunidades e os outros têm temas variados. O senhor, quando criou a sua editora, sentiu que havia falta de uma editora que acompanhasse esses, que escrevesse livros populares a nível de cultura, a nível das figuras como os cantadores ao desafio, e esses temas assim fossem levados e escritos de outra maneira ao público em geral? Sim, havia necessidade disso. Havia na altura, basicamente, duas editoras, uma em São Miguel e outra na Ilha Terceira, todas elas já ativas, hoje já está um pouco diferente, mas também continua. Foi a minha intenção, ou a minha vontade de criar a minha própria editora foi para não depender da edição dos meus livros de alguém, como se costuma dizer. Portanto, eu escrevia, editava e tentava arranjar formas do projeto ser viável financeiramente, porque é sempre um problema escrever livros, porque livros que se escrevem e não se vendem não servem de nada, ficam aí para alguém, pronto, para a posteridade, mas as despesas existem, tem que se pagar à gráfica e as gráficas levam o seu dinheiro, têm que o levar, que é a sua vida, e temos que rentabilizar esses projetos. Foi uma forma de eu escrever e não estar dependente de ninguém e ao mesmo tempo fazer chegar cá fora aquilo que eu achava que era de interesse público. E pronto, estão aí, tem tido algum sucesso, digamos assim, tem corrido bem, como se costuma dizer, e vou continuar com esse sistema. Uma parte dos livros são assegurados para a minha editora, outros são assegurados por instituições que apoiam o livro, outros para as próprias pessoas que são biografadas. Enfim, é uma forma variada de pôr os livros cá fora, não é uma forma única. Cada livro é um caso, cada livro tem ou não apoios, e pronto, e cá vamos a este e até aqui tem corrido bem, o saldo é positivo. O senhor, antes de ter a sua editora, chegou a apresentar algum livro a editoras e não ser aceito? Eu não tive não me aconteceu esse caso. Eu só publiquei 2 livros antes de ter a minha editora. O primeiro livro foi O Clube do Cantinho, que é uma história retirada de um outro livro que escrevi depois, que era a história de São Mateus, ou seja, o Clube do Cantinho fica aqui em São Mateus, ao lado da minha casa. Foi um dos projetos que eu estive envolvido desde a fundação, e 31 anos depois a direção que estava na altura no clube entendeu deixar aos sócios uma parte escrita da história do clube e digamos que os estatutos, que andavam assim meio dispersos, é sempre uma coisa que as pessoas desconhecem, e a lista dos sócios que o clube tinha até aquela altura. E isso foi publicado em livros, foi o primeiro, ainda nos finais de 2007, e foi pago pelo próprio clube, ou seja, foi uma edição do próprio clube. O segundo livro, que era para ser o primeiro, foi a história de São Mateus, a história da minha freguesia, que eu veio a compilar mais de 4 anos, e que foi editado pela Blue Edições com o apoio da Junta de Freguesia de São Mateus. Portanto, foram os únicos 2 livros que foram editados sem ser por mim ou pela minha editora. Depois, portanto, como já disse, comecei eu a editar os meus próprios livros e até hoje tem sido assim, e tenho editado também de outras pessoas, porque até esta data são 80 livros editados em 11 anos e 27 são de outros autores, que não da minha autoria, e 53 da minha autoria, e alguns deles em coautoria com o José Fonseca de Sousa, que é um senhor que vive no continente e que gosta muito principalmente da nossa cultura popular, ligada aos empreendedores, e tem aí não sei quantos, mas em meia dúzia de livros que escrevemos em coautoria, somos os 2 autores desses livros.
E pronto, e são estes os números e o caminho que temos seguido, mais ou menos. Como é que começou a sua paixão pela escrita? Paixão pela escrita existe desde que eu me conheço e desde que comecei a ir para a escola primária. O primeiro escrito que eu tenho, que está aí guardado, tinha escrito no sentido escrito. São versos, quando eu tinha 16 anos, e daí para cá sempre escrevi alguma coisa em verso, outra em prosa, escrevi para os jornais locais, para o jornal, depois de 25 de Abril para um jornal partidário, depois portanto, para essa altura, na década de 70 e 80, participei num jornal aqui da paróquia, chamado Jornal da Igreja, e noutros jornais locais e coisas que iam aparecendo, mas em 2004 é que se colocou a questão de publicar em livro. E foi a partir dessa data que começam os projetos e a ideia de publicar em livro. Escrever, sempre escrevi, sempre gostei de escrever, uma vez mais, outra vez menos, mas sempre gostei. Os últimos livros que escreveu aqui sobre pessoas de São Jorge, como por exemplo o Sr. Dom José Avelino das Velas, com o nome Três Bispos do século XXI, foram especiais para si? Foi um livro especial que envolveu muita recolha. Aí está, há bocado fazias uma pergunta sobre as origens da informação. Digamos nesse caso concreto, dos três bispos do século XXI, em que a informação estava dispersa por três sítios, além da própria internet, tem muita informação sobre essas três figuras. Então, eu contactei aqui no mês de Abril, agora estamos a falar de 2018, julgo que é 2018, com o Dom José Avelino Betancourt, quando ele esteve de passagem aos Açores, como veio cá de visita e veio agradecer às autoridades locais, depois de ter sido nomeado arcebispo. E toda a manifestação que as autoridades e entidades regionais lhe tinham dedicado. Foi nessa altura que eu pedi uma audiência, falei com ele, tivemos aí talvez 2 horas a conversar. Ele deu-me uma série de informações sobre si, eu gravei-as e com base nessa informação e com base na informação existente na internet e depois em contactos com ele, fiz a biografia dele. Quanto ao segundo bispo, que é o Dom Mariano Cota, é o bispo de Stockton, da Califórnia, tinha sido bispo auxiliar de Sacramento, depois passou para Stockton, tudo ali na Califórnia, ali um bocado a redor de São Francisco, digamos assim, aquela zona, ali a pouca distância de São Francisco, 1 hora ou 2 de carro. E eu, na minha deslocação, numa das minhas deslocações à Califórnia, tive uma audiência com ele e ele deu-me uma parte da informação que também precisava sobre a sua vida. Fiz mais alguma recolha aqui na Ilha Terceira, porque ele e os pais já nasceram na Califórnia, mas os avós são da Ilha Terceira, da freguesia das 5 Ribeiras e da freguesia de São Bartolomeu. Fiz aqui o levantamento das casas onde eles viveram, da família, a genealogia, isto tudo, e depois lá na audiência com ele deu-me uma entrevista e eu gravei e recolhi o resto da informação também através da internet. O Dom Stephen Lopes é filho de pais, o pai é georgiense, a mãe é polaca, os pais casaram na Califórnia e o pai foi padre, o pai deste bispo. Depois deixou de o ser e casou com uma senhora na Califórnia, é o Dr. José Oliveira Lopes, que é natural das Velas, mais precisamente junto da freguesia Santo Amaro, se não estou em erro. E foi reitor do Seminário de Angra e do Seminário de Ponta Delgada, foi ele o primeiro reitor do Seminário de Ponta Delgada, depois emigrou para os Estados Unidos, esteve lá a fazer a sua vida académica e a sua vida profissional, pediu dispensa, casou e nasceu este filho, que hoje é o Stephen Lopes. Então, Stephen Lopes, que é bispo no Texas, bispo de uma
de uma comunidade de ex-anglicanos. Ele tem a seu cargo 42 paróquias dispersas portanto, pela América e pelo Canadá. Eu, na minha viagem também à Califórnia, fiz uma deslocação de avião ao Texas, portanto, onde ele está, em Dallas, e estive com ele, estive a visitar as instalações e também recolhi a informação que era necessária dele, da família. A mãe ainda é viva, uma senhora com 80 e tal anos, e foi assim que nasceu esse livro, digamos, Os Três Bispos do século XXI. Portanto, a informação é recolhida destas formas. Portanto, cada caso é um caso. Que livros é que gostava de escrever e ainda não teve a possibilidade de o fazer? Pois olha, eu nem sequer tenho preocupações em escolha. Eu tenho muitos para escrever e eu costumo dizer na brincadeira que tenho livros para escrever até depois de morrer. Tenho uma série deles, não sei, mas se calhar na ordem da dezena, ou mais uns falados, outros pedidos, outros escolhidos, outros que vou fazendo, e as coisas vão nascendo umas atrás das outras. Este ano de 2020, tenho agora na gráfica, portanto, 3 livros que vão sair a caminho. O primeiro deles é eu que falei há bocado, Angra na visão de Lynn Shotton, que vai ser lançado aqui na Câmara de Angra a 13 de março. Depois tem o Marco Teixeira, um bandeirante na Califórnia, que é uma pessoa da terceira que vive na Califórnia e que tem andado a torear nas praças da Califórnia e não só. Já se reformou. É a biografia deste homem da terceira que emigrou para a Califórnia em 1977. Este livro vai ser lançado na Costa Leste em finais de abril, dia 2 de maio na Califórnia e durante as 6 semanas de 2020 na Ilha Terceira. Outro livro para este ano que está a ser escrito, o Açoriano Sport Clube 50 anos, é um clube de futebol da Califórnia constituído por imigrantes há 50 anos. Foi uma experiência interessante ter entrado neste mundo do futebol, porque eu não sabia que a Califórnia tinha um grande movimento ligado ao futebol e aos nossos imigrantes. E aos nossos imigrantes e com integração nos campeonatos americanos. Algumas das equipas portuguesas ganharam, portanto, campeonatos a nível da Califórnia. E há um envolvimento muito grande da nossa comunidade nos últimos 50, 60 anos na atividade futebolística. Tem para aí, não quero exagerar, mas mais de 20 equipas ao longo destes anos. Umas continuam, outras modificaram-se, outras cessaram e outras também. Mas só no estado da Califórnia ou na América toda? Só nos estados, não, só no estado da Califórnia. Estou a falar só no estado da Califórnia. Há várias ligas no estado da Califórnia, umas ao norte, outras ao sul, outras ao centro, e as equipas fazem parte delas e realizam muitos torneios de fim de semana, porque algumas estão integradas nas ligas e nos campeonatos locais, mas dificulta sempre porque as assistências são grandes e os custos também são elevados, e então há muitas delas que participam em torneios, organizam torneios de fim de semana, uma determinada festa, e aí junta-se 4, 6, 8 equipas e disputam entre si os lugares. Tem sido um movimento muito interessante da Califórnia que eu desconheci. E nasce depois da crise vulcânica dos Capelinhos de 1958 e da crise de São Jorge, da crise sísmica de 63, 64, que imigra muita gente e a gente nova que chega à Califórnia e que está ávida por desporto e agrupam-se em clubes de futebol e eles nascem atrás uns dos outros e competem muito entre si. Foi uma experiência, está a ser uma experiência interessante. Eu desconhecia este grande movimento do desporto dos nossos imigrantes na Califórnia. Tem muita expressão, está a comparar e é comparável a outros movimentos como as festas populares, como as touradas. O movimento taurino também é enorme, e as sociedades mutualistas que desde o século XIX que os açorianos fundaram para salvaguardar
as suas vidas, em termos de segurança. Portanto, são quatro movimentos muito fortes na Califórnia. Este desporto eu desconhecia que tinha esta grandeza. Em termos de livros, outro livro que provavelmente será lançado este ano na Califórnia é do Miguel Canticastro, um velhinho da rádio. É uma biografia dele, como Miguel Canticastro também faz parte do grupo das vossas rádios, com um programa semanal, e é uma biografia dele. Tem outros projetos entre mãos, como o Escoléreo de Rocha de Borba. Já tinha-me falado também do livro do Emanuel Ávila, o nosso livro, que é Jorge Jensen, mas que vive na Terceira. É verdade, eu tinha aqui a nota também, portanto, o Emanuel Ávila teve um problema oncológico durante algum tempo e que o venceu, e então resolveu escrever um livro chamado O Nosso Livro, e com poemas e muito bem feitos, e pretende editar o livro, e pretende que seja um livro solidário. Ele é natural de São Jorge, está já há anos aqui na Terceira, como já se disse, e quer editar esse livro com a ajuda de alguém, para depois a receita da venda desse livro ser dedicada a doentes oncológicos com dificuldades em resolverem as suas questões, que nem sempre a Segurança Social consegue dar resposta a tudo. É um projeto que o Emanuel está a tratar dele, já falamos, já orçamentamos isso, estamos por nós todos vistos, e é só ele resolver essa parte financeira e o livro avança. Será uma biografia sobre a vida dele? Não, é um livro de poemas dele, dedicados a várias pessoas, a vários temas. Tem uma variedade, um pouco de tudo, em versos.